Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Eu sou o evangelista Tássio, esse é o nosso canal. Esse canal que começou alguns anos atrás, né, um antigo propósito, na verdade, onde a gente acabou migrando, né, do blog, né, para o YouTube, né? E desde lá, quando nós começamos lá, alguns anos atrás, lá no blog, onde a gente escrevia, discorria sobre a palavra de Deus, a gente tinha sempre esse propósito de ensinamento, de reflexão, mas sempre lembrando que aquele que vos fala nada mais é do que um aprendiz, né? Eu não sou um mestre, eu não sou um doutor da lei, mas tudo aquilo que aprendi, isso eu passo adiante. E desde lá daquele blog, né, que primeiramente foi chamado de Aonde as Aves Vão, onde a gente discorria ali vários textos, vários temas, né, e discorríamos, né, a respeito de um texto determinado. E quando nós passamos para o YouTube, né, para essa plataforma, a gente optou por fazer vídeos com música, com imagens, mas sempre buscando trazer uma mensagem a respeito. Mas já faz algum tempo que o Senhor tem me tocado no coração para a gente usar essa plataforma para falarmos frente a frente, com uma leitura da palavra do Senhor, com um ensinamento, uma reflexão. E eu quero começar essa nova etapa do nosso canal, começando por uma passagem que dá nome ao nosso canal, né? Que, embora tenha aí o meu nome, ele tem um subnome, né? Um subnick, né? Que a gente mais antigos falávamos lá no Orkut, né? No MSN. Subnick é justamente apenas um publicano. Algumas pessoas me perguntam, mas por que apenas um publicano? Justamente é o que eu comecei falando, né? Nós aqui não temos títulos de doutor, de teólogos, de mestres, né? Somos apenas um pecador. E eu quero começar a nossa nova etapa nesse canal lendo com vocês o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, que fala justamente a respeito da parábola entre o fariseu e o publicano. E aí daí vocês vão entender por que eu escolhi esse nome, ok? Então Lucas, capítulo 18, versículo 9 em diante, diz assim: E disse também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Você vê que já no versículo 9 de Lucas 18, já está falando do que eu quero dizer, do que eu quero discorrer. Uma parábola que Jesus, né, o mestre, ele estava ensinando para uns que confiavam em si mesmo, que por causa de um título, por causa de uma posição, se considerava melhores do que os outros e por isso desprezava aquelas pessoas que eles julgavam ser menos dignas, né? Aí Jesus vai continuar dizendo assim no versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E esse é o título do nosso canal, né? Tem misericórdia de mim, né? Pecador. Porque esse publicano admitia que era um pecador, né? E mesmo assim ele tinha ali uma vida com Deus. E você vai ver que no versículo de número 14, Jesus justifica aquele que se humilha, aquele que reconhece a sua falha. Versículo 14.
Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, né? O fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Então o versículo 14 resume bem também o que nós falamos, né? Embora o ditado que nós ouvimos por aí, que os humilhados serão exaltados, na verdade não são os humilhados que serão exaltados, mas aquele que, sabendo da sua pequenez, sabendo da sua condição de pecador perante o Senhor, aquele se humilha e esse é que o será exaltado. Não é aquele que é humilhado, subjugado. Não, é aquele que se humilha perante o Senhor. E o que é se humilhar perante o Senhor? Primeiramente, reconhecer a sua falha. Reconhecer que precisa de um Salvador. Reconhecer que precisa da mão do Senhor na sua vida, em todas as áreas. Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Esse é que será exaltado. Amém? Então você vê a diferença, né? Os fariseus, naquela época, assim como os publicanos, eles eram vistos, né, pelo povo ali como traidores da fé, traidores do seu próprio povo. Os fariseus, porque eles oprimiam o povo com uma lei dura, né, uma cerviz dura, sobrepondo muitas vezes até a própria palavra para poder subjugar o povo, ou seja, usava da sua autoridade para manietar o povo a seu bel prazer, e o publicano da mesma maneira, só que dentro de um cargo político, né? O publicano era a pessoa que era responsável pela coleta dos impostos, né? Uma vez que aquele povo, né, de Jerusalém, o povo de Israel, estava subjugado por Roma, né? Estava tomado ali por Roma. Então o povo de Israel tinha que entregar tributos, pagar tributos a César. Inclusive Jesus fala, né, numa dessas passagens da Bíblia, quando ali um publicano chega cobrando ali os impostos, né? E ele manda que Pedro vá, né, até o mar pegar um peixe, e dentro daquela boca do peixe tem ali o seu estáter, né? Que ele fala: Pedro, dá por ti e por mim, né? É quando ele fala ali: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, então os publicanos, eles eram essas pessoas que coletavam os impostos. Só que, uma vez que eles tinham esse poder de cobrar aos seus irmãos, os seus conterrâneos, ali a sua contribuição, o seu imposto, ao invés de eles só fazerem o trabalho dele, ou então até mesmo ajudar aqueles que não tinham condições, o que eles faziam? Eles se aproveitavam da posição e roubava o povo, cobrava em excesso, ou falava que não recebia, mas tinha recebido, enfim, usava da sua posição de autoridade para manietar e escravizar o povo. Eles eram conhecidos como traidores do seu próprio povo. E da mesma maneira, os fariseus faziam isso, os sacerdotes do templo, que também eram corruptos, faziam isso. Inclusive tem aquela passagem que fala, né, quando Jesus, numa das duras que Jesus dá nos fariseus, Jesus fala para eles, né, melhor dizendo: vocês coem o mosquito, mas engolem o camelo. Ou seja, você está passando a peneira para coer mosquito, para peneirar o mosquito, mas ao mesmo tempo está engolindo camelos. Por quê? Porque Roma estava Israel estava sob domínio ali de Roma. Roma estava dominando ali aquele povo, aquela região. Então, você sabe, Roma, né, era o berço ali do paganismo, junto com a Grécia e o Egito em determinado tempo, né? Então, o que acontece? Uma vez Roma dominando ali, as tradições, os costumes romanos começam a crescer no meio daquele povo também. Inclusive templos pagãos. Quando você vê lá aquela passagem que fala a respeito daquele homem que foi curado lá no tanque de Betesda,
né? Lembra que Jesus chega para um homem que já havia muitos anos ali padecendo da sua enfermidade, e Jesus pergunta para ele: queres ser curado? Aí ele responde para Jesus: Senhor, não tenho quem me coloque nas águas quando as águas se mexem, porque naquele tempo existia uma lenda que falava que quando as águas se movessem naquele tanque, que era chamado tanque de Betesda, né? Traduzindo, era a casa da misericórdia, a primeira pessoa que pulasse naquelas águas seria curado. Isso era um costume, uma lenda que se formou a respeito daquele lugar. Por isso que aquele filho de Israel estava ali, e por isso que Jesus vai até ali. Aquele tanque que era usado, que ficava perto, próximo ali à porta das ovelhas, que era por onde os animais tinham que passar para entrar no templo, eles primeiro tinham que passar por aquele tanque onde eles se lavavam ali os animais, porque muitas vezes vinham de jornadas de lugares distantes. Então você imagina, não tinha asfalto, não tinha estradas de pedra, ou quando tinha, era bem escasso. Então as ovelhas, os animais chegavam ali imundos juntamente com os peregrinos. Então eles tinham que passar por aquelas águas ali para se lavar, para se purificar. Só que essa lenda falava das águas se moverem, mas na verdade elas se moviam por causa que naquela região, colado ali ao tanque de Betesda, próximo ao templo, existia um templo pagão naquele lugar. E as atividades daquele templo, que ficava próximo ali do templo de Salomão, um templo sagrado para o judaísmo, né? E quando eles faziam as atividades ali, eles desviavam a água, né? E, né, tinha ali o seu sistema hidráulico, aquelas águas acabavam se movimentando e isso ia refletir nesse tanque, né? E então as águas acabavam ali se movendo. Então criou-se essa lenda, né? E o templo que ficava ali era um templo consagrado a um deus pagão, né? Na verdade, esse é um deus romano, mas também era um deus da cultura grega, que na sua lenda dizia que era o deus da cura, o deus da misericórdia, né? Então, aquele mesmo povo, aqueles mesmos fariseus que oprimiam o povo com uma cultura dura de servidão, de santidade, que a palavra, claro, cobra pureza, cobra santidade, mas eles exacerbavam muitas coisas, colocavam a sua doutrina acima ou no mesmo patamar da palavra de Deus para os seus belos prazeres, né? Para oprimir o povo, para subjugar o povo, mas ao mesmo tempo eles estavam aceitando que próximo ao templo de Salomão existisse ali um templo a um deus pagão, a um deus romano, que era o domínio, né, que estava naquela região. Então, por isso que Jesus fala: vocês estão coendo mosquito, mas estão engolindo camelos. Ou seja, eles estavam coabitando com o pecado. Eles estavam cooperando, fazendo vistas grossas ao pecado, né? Quando eles deveriam clamar ao Senhor para que Deus mudasse a história e quebrar todo aquele templo, expulsar os pagãos daquele lugar. Porque Jerusalém é a cidade santa. Não poderia vir ali templos a deuses estranhos. A cidade de Jerusalém era uma cidade sagrada, e ainda é nos dias de hoje. Mas você vê que mesmo onde ficava ali o templo, hoje é uma mesquita, uma sinagoga uma sinagoga não, perdão, é uma mesquita, né, onde tem aquele globo de ouro. Quando você vê lá aquela cúpula dourada, é ali que ficava o templo, né, de Salomão. Hoje é um templo do povo árabe, do islamismo, né? Mas já naquele tempo existia essa miscigenação das culturas, né? Quando isto era e ainda é proibido na palavra do Senhor, porque Israel e Jerusalém
é a cidade santa, é a cidade escolhida por Deus. Então, quando você vê ali templos pagãos, na cidade de Jerusalém já era um pecado grande para aquele povo. Você imagina próximo ao templo de Salomão, ao templo do Senhor. Então, o que Deus está falando aqui? Esses homens eram pecadores, voltando para o nosso texto aqui de Lucas 18. Esses homens eram pecadores, né? E você sabe, para Deus não existe pecado pequeno, pecado grande, pecado menor, pecado maior. Pecado é pecado. A palavra fala que ai daquele que cometer um pecado, ele se faz transgressor de toda a lei. Aquele que omite ou desvia um só tio, ele já está fora da visão, já está fora do padrão. Então, para Deus, tanto o fariseu quanto o publicano eram pecadores. Mas por que Jesus fala que o pecador publicano saiu justificado e não o fariseu? Porque os fariseus eles sobrepunham até mesmo a palavra de Deus. Eles se colocavam em um lugar tão alto perante a sociedade que eles até mesmo sobrepunham a palavra do Senhor. Então eles achavam que eram superiores, eram melhores do que os outros, e muitas vezes eles oprimiam até mesmo os publicanos, né? Como ele vê aqui nessa parábola. Versículo 12. Jesus 2 vezes na semana dou o dízimo de tudo quanto possuo. Quer dizer, olha as minhas obras, olha aquilo que eu faço, olha a minha santidade, né? Eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Aí no versículo 11, na parte B ele fala: porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem como este publicano. Olha a soberba desse fariseu, e era justamente isso que Jesus pregava e colocava o dedo ali na ferida para que ele se convertesse, para que ele se arrependesse. Porque justamente era isso que irritava Jesus, a hipocrisia. Não era problema para Jesus que eles fossem fariseus. O problema era eles serem hipócritas. O problema é eles colocarem a sua doutrina, as suas doutrinas acima, ou mesmo no mesmo patamar do que a palavra. Isso é uma idolatria, isso é prostituição. E Jesus abomina isso, né? Outro exemplo, quando Jesus purifica ali o templo, onde o pessoal estava comprando, vendendo, né? Jesus vai lá, expulsa os compradores, os vendedores, e a palavra vai dizer que eles ficam iradíssimos. Por que eles ficam irados se Jesus estava colocando o templo em ordem, tirando do comércio dali? Justamente porque eles participavam daquilo, eles participavam daquele esquema que havia ali. Como que eles faziam isso? Como eu falei, os peregrinos, eles vinham de longe para sacrificar no templo. Vinham com as suas comitivas, já preparava-se um animal para ser sacrificado, ou 2 ou 3, né? Eles passavam lá pelo tanque, né? Porque para se apresentar perante o sacerdote, o animal tinha que ser puro, tinha que ser sem mancha, tinha que ser perfeito e tinha que estar puro, purificado, limpo. Então, quando ele chegava com um animal ali para ser imolado perante o sacerdote tinha a obrigação ali de examinar aquele animal. E aí que começava o plano maligno deles. O que eles faziam? A pessoa sabia, o povo sabia que para sacrificar ao Senhor o animal tinha que ser perfeito, o cordeiro tinha que ser perfeito, o animal não poderia ter mancha, né? Então o povo não ia perder 3 meses de viagem, 1 mês, 1 semana, 6 meses, para chegar lá no templo com um animal impuro. Então, esse sacerdote já com o seu plano maligno, o que ele fazia? Ele colocava um defeito naquele animal.
A pessoa não tinha como retornar para sua fazenda, para sua casa, para poder pegar um outro animal para trazer. Às vezes nem possuía, às vezes sim. Às vezes o tempo de viagem não valeria a pena financeiramente. O custo e o tempo pesariam muito. Então o que eles faziam? Eles reprovavam aquele animal, que era perfeito, né? Aí o sacerdote começava, falei, vamos fazer o seguinte, o peregrino, para você não voltar lá para sua cidade, para o seu lugar onde você veio, da sua casa, vou fazer um negócio com você. Eu compro esse animal pela metade do preço, vamos dizer assim. E você vai até os compradores ali e compra um animal perfeito e vem sacrificar. Eu vou tirar esse prejuízo aí das tuas mãos, vou tirar metade do teu prejuízo. Então o peregrino não queria voltar para casa, ele fazia esse negócio ali com os sacerdotes, ia até os vendedores, né, comprava e então ia apresentar no templo. Só que como esse animal, o primeiro animal que o peregrino trazia, ele já era perfeito, o sacerdote comprava ele pela metade do preço e contrabandeava para que esses próprios vendedores vendessem o mesmo animal. Tá entendendo o esquema? Eles pegavam o animal perfeito, compravam pela metade, colocavam os vendedores para vender para aquelas mesmas pessoas que vinham com os seus animais e era reprovado pelo sacerdote. Por isso que a palavra fala em Malaquias, vocês estão me roubando. E os sacerdotes falam, no que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. É daí que vem a palavra roubar a Deus. É daí que vem a palavra que fala que vocês estão me roubando. E é daí que Jesus fala, vocês fizeram a minha casa um covil de ladrões. E algumas traduções falam casa de comércio, mas a tradução mais correta fala covil de ladrões. Porque tantos sacerdotes roubavam o povo e a Deus, e os peregrinos também compravam ali, né? Ou seja, financiando aquele tráfico de influência, aquele tráfico, né, de animais para enriquecer ilicitamente o sacerdócio. Então isso já era uma prática que vinha de anos. Né? Você sabe que o livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, né? Na nossa Bíblia, né? Claro que o Novo Testamento começa na morte de Jesus, mas esse é um assunto para o nosso próximo vídeo, um outro vídeo. E de Malaquias até João Batista passa-se 400 anos, que é o período chamado de silêncio. Inclusive até algumas Bíblias têm uma página em branco justamente por isso. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, simbolizando ali o período do silêncio. Foram 400 anos que Deus parou de falar, porque Deus já não suportava mais aquele povo, e a corrupção começava justamente dentro do templo. Então Jesus, ele está falando aqui, ó, versículo 9, e disse também esta parábola aos que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. E eles eram os próprios miseráveis. Então, essa é a palavra de hoje, dando início a esse novo tempo nesse canal. Espero que você tenha aprendido, tenha curtido bastante. Deixe o seu curtir, seu joinha aí. Compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí no canal. Estarei trazendo semanalmente uma palavra de reflexão, uma vez 2, 3, quantas o Senhor mandar. Amém? Então que Deus abençoe seu dia, sua noite. Não sei que hora você estará vendo esse vídeo. Deus abençoe e até a próxima. Shalom.